E vem conferir a crítica da série O Cavaleiro dos Sete Reinos. Bom, e terminou na HBO com 6 episódios a série O Cavaleiro dos Sete Reinos, mais uma série do universo de Game of Thrones que é baseado num livro de mesmo nome chamado O Cavaleiro dos Sete Reinos. Essa era uma série que eu estava bem ansioso para saber como eles iam fazer e como seria a ideia de qual tom eles iriam colocar aqui. Porque quando eu li as Crônicas de Gelo e Fogo, que é a base, né, que é os livros originais que viraram Game of Thrones, eu fiquei tão empolgado que tudo que saía de Game of Thrones eu comprava. E na época já existia o Cavaleiro dos Sete Reinos, eu peguei e li. E eu achei uma história muito divertida, muito bem feita, muito gostosa de se ler, num escopo muito menor que Game of Thrones. Quando anunciaram a série, eu pensei, pra qual tom eles vão? Porque o livro, ele conta várias passagens diferentes, e cada passagem que eles contam, você vê que tem um tom diferente, um estilo diferente, os personagens são tratados de forma diferente. E eu falei, pra qual caminho a série vai? E eu acho que eles escolheram o caminho certo, porque o Cavaleiro dos Sete Reinos, ele não poderia ser uma série que quisesse ser tão grandiosa como é Game of Thrones, que conta todo o principal momento da história de Westeros, mas também não poderia ser um House of the Dragon, porque apesar de ser um momento importante, não ser o principal, mas ser bem importante de Game of Thrones, porque é a despedida dos dragões, você foca 100% nos Targaryen. E focado nos Targaryen, você já cria uma coisa mais épica, porque você tem uma grande família, você fala de King's Landing num momento onde está tendo conflitos familiares, onde você tem dragões vivendo. O Cavaleiro dos Sete Reinos não poderia ser isso. E eu acho que nisso eles acertam. Eles acertam em querer fazer um clima muito mais leve. E a primeira cena, que vai começar a tocar a música de Game of Thrones, que todo mundo conhece, que é a tema, e ele muda para uma piada do personagem fazendo uma coisa, mesmo que seja uma piada que pra mim não tem graça nenhuma, é uma piada que faz sentido porque ela mostra assim, olha, isso não é Game of Thrones. Não é pra você levar isso a sério, no sentido de, não imagine algo épico, não espere algo épico, não espere algo que você vai terminar pensando, mudou o mundo de Game of Thrones. Não, é a história de um cara chamado Sir Duncan, onde ele vai fazer a jornada mais simples possível. É como se, no mundo de RPG, você pegasse uma história, tivesse um mundo gigantesco de RPG, e você fosse contar a história de um cara aventurando numa dungeon. Você não vai pegar a história do cara que está se aventurando numa dungeon, que vai ser mais um dia normal para ele, e vai colocar no nível do cara do mesmo universo que está conquistando o mundo. Eu acho que esse começo ele passa isso. Porque essa ideia de você ter esses grandes torneios, esses grandes festivais, que são esse momento onde você vai ter muita morte, mas é um pão e circo daquele povo, ele não pode ser considerado um momento grandioso. Isso tem todo ano, pessoas morrem, pessoas não morrem. E ainda a história de um escudeiro que nem escudeiro é direito. Então, a escolha do começo, a escolha do tom, a escolha de não colocar a música de Game of Thrones foram todas escolhas completamente acertadas. A partir daí, já deixou claro pro público que vai assistir que não espere Game of Thrones. É o universo de Game of Thrones, você vai ouvir nomes muito conhecidos, como, por exemplo, os Targaryen, que estão muito presentes aqui. Você vai ouvir outros nomes, como, por exemplo, eles falam do Jardim de Cima, eles falam dos Baratheon, mas não vai ser esse universo. E até falando de Castle Rock em algum momento, mas como eu falei, é uma série que ela consegue, a partir daí, levar o clima muito mais leve. Tanto que até a metade dela, ela pode ser considerada uma série praticamente de comédia. E eu acho que esse era o intuito da HBO, para quem não sabe. Existe um motivo para a HBO fazer uma série de apenas 6 episódios, com 30 minutos por episódio, indo no máximo a 40. Porque quando chegar o Emmy do ano que vem, se a HBO colocar, por exemplo, House of the Dragon para concorrer como melhor série dramática, ela concorreria com o Cavaleiro dos Sete Reinos, certo? Não. Por ela ser uma série que tem esse clima mais leve, por ser um tom, por quantidade de tempo de episódio, ela vai concorrer no Emmy como série de comédia. Assim como a série The Bear faz. The Bear não é uma comédia, ela concorre todo ano como comédia. Porque é uma série curta, com menos tempo de episódio, e eles conseguem jogar para essa categoria. Eles estão fazendo isso para House of the Dragon não ter que concorrer com o Cavaleiro dos Sete Reinos caso os dois forem premiar. Mas voltando para a série, é uma série que eu acho que ela começa muito bem porque o clima é muito interessante. Você facilmente consegue gostar do Sir Duncan, você entende o lado dele, você entende quem ele é, você consegue dar boas risadas em algum momento, ao mesmo tempo que tem toda aquela parte grotesca, sexual e até um pouquinho mais pesado de Game of Thrones. O Sir Egg, Sr. Egg não, né? O Egg,
Ele é também um personagem bem fácil de gostar, a dinâmica deles é muito boa, é uma série que funciona muito bem a partir daí. A série vai escalonando de uma maneira interessante, e para quem não sabe o que é escalonar, é ela evoluindo no que ela precisa, a ponto de você sentir o clima ficar maior, até chegar no final do torneio de maneira interessante. E, inclusive, a escolha do final do torneio ser no episódio 5 e não no 6, eu acho muito interessante. Porque, mais uma vez, mostra o que é o Cavaleiro dos Sete Reinos. Se a série queria ser uma série épica, monstruosa, gigantesca, o último episódio seria o torneio. Já que a série não tem isso como temática, já que o torneio é uma desculpa para a história que está em volta ir se desenvolvendo, era fundamental que eles terminassem de uma maneira mais leve. E o episódio 6 é exatamente isso. Volta para aquele clima leve, despretensioso, com cenas um pouco vergonha alheia, mas que junta aquela comédia que era para ser o Cavaleiro dos Sete Reinos desde o começo. Inclusive, eles até criam um gancho caso eles tenham que fazer continuações. Porque, vamos falar a verdade, o Cavaleiro dos Sete Reinos, ele pode acabar exatamente nesse ponto. Ele pode acabar nesse ponto onde você olha e fala, e a jornada deles continuaram, eles viveram aventuras juntos, e acabou a história. Quando você... Só que se quiser, você pode continuar aqui. E com o sucesso da série, provavelmente ela vai continuar. É que a série não está sendo tão assistida como poderia ser ou como eles esperam de um universo de Game of Thrones. Mas questão de crítica, ela está sendo muito elogiada. Isso cria um padrão dela poder aumentar. É uma série que tem um ótimo valor de produção, vale destacar. É uma série cara, mas não é uma série tão cara como Game of Thrones ou como outras séries da HBO que tem atores muito estrelados. E a partir daí o preço sobe muito. Mesmo assim, tem um bom valor de produção. Eles não são tão bons na sequência de ação, mas isso é normal. Game of Thrones, muita gente lembra da Batalha dos Bastardos, lembra muito das batalhas mais finais, mas Game of Thrones nem sempre tem batalhas tão boas assim, principalmente no começo da série. House of the Dragon tem momentos bons e tem momentos muito ruins de ação também. Eu acho que aqui não é o melhor momento da série. Como eu falei, a parte que eu acho que a série acerta é a parte humana, é a parte de relação dos personagens, é a parte como eles introduzem o universo de Game of Thrones num momento onde você não precisa assistir a série para ver essa aqui, como ela cria bom carisma com os personagens, como os atores estão muito bem através daí, como tem um valor de produção em questão do visual e daquele acampamento, como os personagens secundários que estão aparecendo vão conduzindo melhor a história, mas é inegável que a sequência de ação, as partes mais dramáticas e a parte política também não é a melhor parte do Cavaleiro dos Sete Reinos. Não é a parte que eles querem ir, mas para quem gosta muito de Game of Thrones, como eu gostava dos livros, você espera mais essa parte. É uma série boa, é uma série muito boa, com uma boa comédia, com bom. Você passa 6 episódios voando, sem perceber que ele passou. Com certeza é uma das melhores séries desse começo de ano. Pelos atores, pelo universo e por tudo que envolve ele. Concluindo, Cavaleiro dos Sete Reinos é um bom respiro para Westeros. Muitas pessoas estavam cansadas desse universo por causa do House of the Dragon, pelo final do Game of Thrones. E eu acho que o Cavaleiro dos Sete Reinos mostra o seguinte: esse universo ainda tem muito para contar. Esse universo ainda pode trazer muitas surpresas pra gente. É só dar mais uma oportunidade. Ele traz, você não vai ter a parte épica de Game of Thrones, mas vai ter uma grande diversão, de que pra mim é uma das melhores séries desse começo de ano. E por isso que eu fecho o Cavaleiro dos Sete Reinos com uma nota 8 de 10. Curte e fortalecer o canal, se inscreve para não perder os próximos vídeos. E aí, o que achou do Cavaleiro dos Sete Reinos? Comenta aqui embaixo. Eu volto no próximo vídeo.